Olá, bom dia, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à série Clínica Lucrativa, né? Eu vou te ensinar a ter uma clínica lucrativa, organizada e reconhecida como a melhor da região. E o tema do episódio de hoje é: você é quem define o seu preço. Eu vou te ensinar como você define o seu preço, como que você vai organizar o seu preço, como que você escolhe o melhor preço para os seus produtos, né, para os seus serviços dentro do seu consultório ou da sua clínica. E esse tema de precificar ele é muito importante, porque por diversas vezes os meus clientes aqui da consultoria perguntam: Tobias, como que eu vou definir o preço da consulta, o preço do procedimento, o preço da cirurgia, o preço do exame? E eu falo que quem define o preço é você. Você é responsável por definir o preço. Tem muita gente que fala: mas Tobias, aqui na minha cidade, a gente costuma cobrar tanto de uma consulta, costuma cobrar tanto de um determinado procedimento. Tá, mas e aí? Será que é o mercado que define o preço na área da saúde? Eu acredito que não. Tá? Eu realmente acredito que quem define preço é você. E tem algumas variáveis para que isso possa acontecer, né? Então, a gente tem que entender primeiro que o mercado ele tem uma base, né? A gente consegue enxergar algumas tendências, mas o preço dentro da sua clínica ele tem que ser levado em consideração por N fatores, não só com o que o concorrente está cobrando, o que a cidade geralmente cobra, né? E a gente tem que entender que precificação é estratégia. Muita gente fala: cobrar ou não cobrar consulta? Depende da sua estratégia, né? Será que se eu cobrar muito barato é melhor ou pior? Então isso tudo nós vamos falar aqui na live de hoje, tá? De forma bem estratégica, de forma bem com bastante cabeça. Então a primeira coisa que a gente tem que pensar é: a precificação, eu entendo que ela tem que ser levada em conta por 3 fatores. Você entender quanto que o mercado está cobrando é importante, mas só para te dar um norte. Então você vai entender o preço que o mercado cobra. Então vamos supor que o mercado, em média, cobre R$100 em determinada consulta, em determinado procedimento. Que ele custe R$100, tá? Então você pesquisou, você foi atrás de vários concorrentes e descobriu esses R$100, tá? Quer dizer que esse tem que ser seu preço? Não, espera aí, essa é uma de 3 variáveis. Eu tenho a outra variável, que é a experiência do cliente. Essa, para mim, é a mais valiosa. Quanto que o cliente está disposto a pagar a partir do momento em que ele consegue enxergar todos os benefícios que a clínica oferece. Tá? Então, por exemplo, a partir do momento que ele começa a enxergar que o atendimento é muito acolhedor, que o relacionamento é muito bom, que a clínica é muito bonita, tende a pagar mais caro, aumentar o valor percebido. Então, isso aí é muito importante. Como que a gente mede se o cliente está gostando do preço que a gente está cobrando? Por pesquisa de satisfação e também por índice de fechamento. Eu falo que o ideal é você ter de 80% a 90% de fechamento dos seus tratamentos. 80% a 90%. Esse é o melhor dos cenários, tá? E um terceiro ponto, que também é muito importante, é o cálculo do lucro estratégico. É você enxergar o lucro por hora de cada procedimento. Ou seja, se eu sei o valor mínimo que eu tenho que cobrar para aquele procedimento ser lucrativo no nível que eu quero, se eu estou conseguindo enxergar o meu índice de fechamento, a satisfação do cliente, eu comparo com o mercado. Então, para você ver que o menos relevante aqui é o preço que o mercado cobra. Tá? Então, a gente tem que pensar muito bem nisso. Por exemplo, eu tenho uma cliente minha, que é nutricionista no Rio de Janeiro, que a consulta dela custa R$2.000. E aí, você pagaria R$2.000 numa consulta com um nutricionista? Muita gente paga. Ah, mas isso não é valor de mercado. Não. Mas olha a experiência que eles têm lá, que é o grande norteador. Não é?
Olha também a composição de custos. O investimento que tem que ser feito numa clínica top não pode cobrar barato. Então, eu falo que o principal é a experiência do cliente. Em segundo lugar, o cálculo do lucro estratégico, saber o preço mínimo. E eles andam muito juntos, né? É segundo lugar, mas assim, pertinho. E por último, quanto que o mercado cobra? Porque eu tenho certeza que você pode cobrar o valor que você quiser, desde que o cliente esteja disposto a pagar. Então, não se limite a cobrar X reais, porque a maioria dos seus concorrentes cobram X reais. Isso é um pensamento pequeno. Então, para a gente que quer ter uma clínica lucrativa, organizada e reconhecida como a melhor da região, que é o que eu falo que a gente tem que sempre buscar, eu tenho que cobrar o preço mais alto que o meu cliente esteja disposto a pagar, mediante a experiência que ele vive na sua clínica. Então, a definição de preço, ela não vem do mercado, tá? Mas você tem que entender seus custos para chegar na sua lucratividade mínima e depois você colocar o maior preço possível que você mantenha de 80% a 90% de fechamento com clientes satisfeitos. Né? Então, por exemplo, vou contar um caso aqui de uma dentista no Distrito Federal, que foi bem interessante o caso dela. Por quê? Ela quando me procurou, ela falou o seguinte: Tobias, meus preços estão muito errados. Eu falei, primeiro passo, vamos calcular o seu lucro estratégico. Vamos ver a lucratividade de cada procedimento. E quando a gente levantou e descobriu o lucro por hora da clínica dela, ela tomou um susto. Por quê? Porque ganhava muito pouco. Vários procedimentos dando prejuízo, inclusive particulares. Os de convênio nem se fala, né? Já tem várias lives aqui que eu venho falando do convênio, né? Convênio realmente é muito pouco lucrativo. E aí, quando a gente começou a pesquisar e ver o lucro de cada procedimento, a gente começou a atuar. Porque quando a lucratividade é baixa, eu tenho algumas estratégias, tá? O que eu faço com um procedimento que a lucratividade é muito baixa? Né? Eu posso delegar para outro profissional fazer, se eu tiver com a agenda cheia, né? Então, se minha agenda está cheia, eu delego os procedimentos menos lucrativos para outro profissional. Eu posso eliminar, simplesmente parar de fazer aquele procedimento, que aí vai depender de cada caso, né? Ou então eu posso corrigir. E para eu corrigir um procedimento pouco lucrativo, como que eu faço? Eu posso aumentar preço, eu posso reduzir despesa, ou eu posso reduzir o tempo de execução do procedimento, desde que se mantenha a qualidade do procedimento. E aí o que acontece? Essa dentista do Distrito Federal, de Brasília, ela viu que tinha vários procedimentos ruins, muitos procedimentos ruins, e ela estava muito insatisfeita. Os dentistas reclamando que ganhavam pouco, né? E a clínica ganhando pouco, e ela falando o seguinte: Tobias, eu estou tendo que tirar dinheiro de outras fontes de renda minha para cobrir o consultório, porque o consultório está pouco lucrativo. Aí a gente fez o cálculo e falou: olha, tem procedimentos aqui que você tem que aumentar muito o preço. E eu perguntei para ela: tem quanto tempo que você pratica esta tabela? Ela virou para mim e falou: tem quase 10 anos. E eu falei para ela: tem quase 10 anos que você pratica a mesma tabela? Ela falou: sim, porque como que eu vou aumentar se eu não tenho clientes suficientes? E aí eu falei para ela: como é que está a experiência do cliente na clínica? Ela: não está boa. Então olha como que uma coisa leva a outra. Então o que a gente teve que fazer? Melhorar a experiência do cliente e subir preço. E ainda fizemos outra coisa que muita gente até treme de medo de fazer, que é reduzir o percentual dos profissionais, né? Reduzir o percentual dos profissionais para dar uma lucratividade interessante. E aí nós trabalhamos em cima disso também. Então, quem define preço é você. Você que vai falar quanto que custa o procedimento, né? Mediante o seu esforço, mediante a experiência do cliente. Então, primeiro você tem que entender os custos e começar a trabalhar. Essa mesma clínica do Distrito Federal teve um resultado maravilhoso, triplicou o seu lucro.
E como que ela triplicou o lucro dela? Ela começou a entender a precificação, começou a reposicionar os serviços dela no mercado e agregar valor no atendimento. E para agregar valor no atendimento, aquilo que eu venho falando, é um atendimento cada vez mais acolhedor. Então, esse é um caso muito especial aqui na Máquina de Soluções, de uma pessoa que, deu uma reformada na clínica, né? Que faz parte da experiência do cliente, deu uma reformada na clínica, treinou a equipe, focou em relacionamento, começou a fechar mais orçamentos, encheu a agenda, começou a subir preço. E quando ela começou a subir preço, organizando o atendimento, triplicou o faturamento. Então, assim, não é mágica, é trabalho, é dedicação ali na gestão, né? Então, isso tem que ser pensado, isso tem que ser feito, né? Então, quando você agrega valor no atendimento, você vai conseguir subir preço. Até qual limite? Até o máximo que você conseguir que o cliente feche. Então, você tem que estar ali entre 80% a 90% de fechamento. E eu sempre falo, ao invés de ficar com medo de subir preço, acolha melhor o seu cliente, agregue valor no eixo do cliente, no relacionamento com o cliente. Estratégia de mimos, estratégia de resposta rápida no WhatsApp, no telefone, carinho na voz. Gente, isso é tão importante. Eu bato tanto nessa tecla. Né? Quanto mais valor você agregar no atendimento, melhor. E aí você vai pegar o seu índice de fechamento e vai comparar com o seu lucro estratégico. E aí você vai subindo o preço, né? Outro caso aqui também interessante, de um dentista de São Paulo, ele fez 3 pequenas mudanças na precificação, na estratégia dele, que esse caso é bem interessante, né? Que é o seguinte, ele também viu que a lucratividade dele não estava do jeito que ele gostaria, né? Então, o que ele fez? A gente comparou, ele fez o cálculo do lucro estratégico um período, passou um ano, ele fez de novo, e a gente comparou de um ano para o outro o resultado. E ele aumentou o lucro dele, o dinheiro que ele põe no bolso, em 60% com 3 pequenas mudanças. A primeira delas, o ticket médio dele, ou seja, o preço médio que ele cobra nos procedimentos dele, aumentou 10%. Ou seja, uma leve subida, bem tranquila, 10%. Ele também aumentou 10% o volume de atendimento dele. Então, quando a gente mensura a quantidade de agendamentos feitos no mês, subiu 10%. Ou seja, nada muito agressivo também. E o grande ponto foi abrir disponibilidade de agenda para particular, né? Focando a agenda dele nos procedimentos mais lucrativos e delegando os menos lucrativos. Então, quando ele começou a delegar os menos lucrativos e focar o tempo dele nos procedimentos mais lucrativos, ele começou a fechar tratamentos mais caros, com um preço ligeiramente mais alto e com o boca a boca positivo, a agenda levemente mais cheia. E aí, resultado de um ano para o outro, 60% a mais de lucro. Então, a gente tem casos aqui de uma estratégia simples, pequenininha, que deu 60% a mais de lucro. Estratégias que vêm com reforma de clínica e muito treinamento com a equipe, muito foco, triplicando o faturamento. E aí eu te falo, será que você vai ficar refém de definir preço porque o seu concorrente cobra 100 e você não acha que não pode cobrar 110, 120, 150? Você tem que pagar o máximo que o cliente está disposto a pagar. Por isso que a gente tem que ter indicador. Por isso que eu tenho que acompanhar. E como que eu acompanho? Índice de fechamento. A cada 10 orçamentos, quantos você está fechando? Você tem que fechar de 8 a 9. Então, se você fechar 80% a 90% dos seus orçamentos, é porque você está no caminho certo. É ali que você tem que estar. Muita gente me pergunta, mas Tobias, você fala em orçamento de 80% a 90%? E se eu fechar 100%? É muito melhor. Não é. Por quê? Se você estiver fechando 95%, 100% dos seus orçamentos,
quer dizer que está barato. Está todo mundo querendo, então você pode subir preço. Olha só que interessante, ouvir alguns nãos é sinal do que o seu produto está melhor, está no preço ideal. Então, 80% a 90% de fechamento. Essa é a estratégia. Né? Atingiu 90%, sobe preço. Né? Subir quanto, Tobias? Olha lá no seu lucro estratégico. Eu sempre rodo um lucro estratégico quando eu quero uma estratégia de mudar preço. Sempre. Por isso que eu falo, cálculo de lucro estratégico deve ser feito a cada 6 meses. Para você ver como está a sua direção, se você está no caminho certo. Né? Então, se eu conseguir ver isso, excelente. Né? Tobias, mas eu quero entender mais sobre o lucro estratégico. Você já baixou o e-book nosso? Eu tenho 3 e-books que explicam. Um que explica do fluxo Y, um que explica do lucro estratégico, um que explica o mapa estratégico. Você consegue baixá-lo no www.clinicalucrativa.com.br/e-book. Tá? Então, lá você vai ter o e-book explicando direitinho o que é o lucro estratégico, como que faz. Vai estar lá explicando também o que é o fluxo Y, para você entender essa composição. Então, se você agregar valor no eixo do cliente, que está dentro do fluxo Y, você consegue mexer no preço. Aí você calcula e vê a melhor precificação, vê se está no caminho certo. Não é? Então, é por aí. É por aí que a gente batalha. Né? E uma coisa que você tem que pensar é o seguinte. Todo ano, as coisas aumentam de preço. O combustível, a cesta de consumo nossa, né? O supermercado, as roupas, tudo. E às vezes você está congelado no seu preço há anos. Então, será que é correto isso? De quanto em quanto tempo você tem que ajustar preço? Eu calculo o lucro estratégico a cada 6 meses para você poder olhar isso. Quer dizer que tem que aumentar a cada 6 meses? Não, mas a cada 6 meses você tem que avaliar, né? Você tem que avaliar. E essa avaliação ela é muito importante. É muito importante que você pense nela. Então, se você fizer análise de preço a cada 6 meses, eu acho que está de bom tamanho. Tá? Menos do que isso, o cliente pode estranhar, porque às vezes ele vai pouco na sua clínica e cada vez que ele vai lá, o preço já subiu muito. Então, a gente tem que ir com parcimônia. Né? Mas a cada 6 meses, não é? Ok? E você não tem que ter medo de aumentar preço, desde que acompanhe o indicador de fechamento e também acompanhe o quanto que está a lucratividade dos seus procedimentos, ok? Então isso aí é muito importante. Qual que é o jeito errado de fazer? Qual que é o jeito errado de precificar? Quando você sai ligando para os seus concorrentes todos e define o preço de acordo com seus concorrentes. Por que isso não pode ser feito? Porque cada concorrente tem uma composição de custos. O valor que você paga de aluguel é diferente do seu concorrente. O quanto que você compra materiais e medicamentos, pelo preço que você compra, no volume que você compra, é diferente do seu concorrente. O valor que você paga de honorário clínico seu é diferente do seu concorrente. O ambiente, o treinamento da equipe, o relacionamento é diferente do seu concorrente. Então, é muito simplista você achar que ligando para 3, 4, 5 clínicas na cidade, você vai definir seu preço. Não é assim. Não. E essa pesquisa ela serve como norte, mas longe de ser o principal indicador. Longe de ser. Então, não faça isso. Pesquise o preço para você ter uma noção, mas que seja apenas uma variável para você saber se você está muito perto ou muito longe do concorrente. E só para isso. Agora, você vai praticar o preço que te dê um lucro interessante, que é o principal, tem que ter uma lucratividade interessante. E, segundo ponto, a experiência do cliente tem que ser levada em consideração. Tá bom?
Então, gente, queria abrir aqui para perguntas, né? Vocês que estão aí assistindo online. Qual pergunta que vocês têm sobre precificação? Que é um tema que geralmente vocês me perguntam muito, né? Então, não sei se agora, né, logo de manhãzinha, se vocês estão aqui se vocês estão tomando café da manhã, se vocês estão tomando banho, né? Eu, pelo menos, tenho esse costume. Vou tomando banho, coloco o play lá para ouvir algum conteúdo, e aí eu vou dando uma estudada. Então, se você tiver alguma dúvida, escreva aqui no comentário, para que eu possa responder aqui para você, tá? E eu te falar um pouquinho sobre precificação. Então, como que você tem feito a precificação? Como que você tem definido o valor? Como que está seu índice de fechamento? Como que está a experiência do cliente na sua clínica? Então, vocês vão anotando isso. Eu preciso implementar a pesquisa de satisfação, eu preciso implementar indicadores para que eu acompanhe as minhas vendas, eu preciso melhorar a experiência do cliente para que eu consiga cobrar preços mais altos, né? E a partir daí, eu faço o cálculo do lucro estratégico para eu saber se o preço que eu estou cobrando cobre os meus custos e me dá uma lucratividade interessante. Então, com esta composição de informações, eu consigo fazer o caminho certo. Ok? Isso vale para qualquer especialidade, para qualquer profissão. Eu tenho que olhar isso, né? Como que eu calculo o lucro estratégico? Como que eu calculo a lucratividade do meu procedimento? Eu tenho alguns indicadores aqui. Por exemplo, lucro, a fórmula de lucro universal, que todo mundo conhece, é receita menos despesa, né? Eu não vou nem entrar aqui no mérito do que é custo, do que é despesa, porque isso não é relevante. Entrada menos saída, tá? Receita menos despesa. E se eu quero saber o lucro por hora, eu vou fazer receita menos despesa, isso tudo sobre o tempo. Aí eu tenho o lucro por hora, né? E aí eu vou saber exatamente a minha lucratividade. E como que eu defino receita? Receita é só preço. Então não tem muita discussão. Então se o seu preço é 100, receita é 100. E a despesa? A despesa tem algumas características importantes. Por quê? Compõe as suas despesas aquilo que é mais fácil de vocês entenderem, que é o material específico. O que é material específico? São os materiais que você gasta para executar aquele procedimento que tem um preço mais alto, que tem um consumível maior. Então, por exemplo, na medicina, para o cirurgião plástico, tem, por exemplo, o silicone da prótese de silicone, né? A própria prótese, na hora de fazer um aumento de mama, por exemplo, a prótese em si é um material específico. Na dermatologia, o botox, né? Na odontologia, o implante, o laboratório, né? Então você tem algumas questões aí. Então, o custo daquele material, quando ele tem um custo maior, eu considero ele como material específico. E o que eu chamo de material básico? São aqueles produtos que são baratinhos, aqueles materiais baratinhos, algodão, gaze, luva, máscara, bem que isso tem aumentado muito, né, gente? Mas eu considero como material básico. Esse material básico, eu coloco ele junto das despesas fixas, tá? Então, o que acontece? Eu somo aluguel, salário de funcionário, energia elétrica, telefone, água, condomínio, o gasto que eu tenho com mimos. Eu pego todas as minhas despesas ali, que fica mais ou menos X por mês, junto o material básico. Aí eu vou saber quanto que eu gasto em média por mês com isso, que não varia tanto. E somando essas despesas, eu sei, por exemplo,
Eu gasto por mês 30 mil reais, com tudo que é fixo, salário de funcionário e tudo. Só tem duas coisas que eu tiro de despesas, que eu vou calcular à parte, que é o material específico, que isso vai ficar à parte, que eu vou calcular ele de forma unitária, e o repasse para o corpo clínico. Tá? Se você paga o imposto 100%, se você emite 100% de nota, eu posso tirar também. Aí eu vou saber, vamos supor que seja 30 mil. Se é 30 mil, eu quero calcular, eu vou ratear esses 30 mil pela minha agenda. Como? Pela minutagem de agenda minha no mês. Aí o cálculo é um pouquinho mais complexo. Tá? Por quê? Eu vou tirar uma média dos últimos 3 meses dos procedimentos que eu executei. Cada procedimento eu vou multiplicar pelo tempo de agenda que ele gasta. E aí eu vou ter o total de minutos atendidos no mês. Total de minutos ou total de horas, né, por mês. Aí eu vou pegar esses 30 mil e dividir pelas horas. Ok? Aí eu vou ter o quê? O custo por hora da minha estrutura. A partir do momento que um cliente sentou na minha cadeira, que ele agendou 1 hora da minha agenda, eu tenho um custo com a minha estrutura, em média de X reais. E aí varia muito de clínica para clínica. Tem clientes meus que o custo é 40 reais a hora, tem clientes meus que é 400. E tudo bem, depende da estratégia. Por isso que eu não posso ficar comparando com o concorrente. Então sempre fica entre 40 a 400. Dificilmente passa de 400 ou é menos de 40. A maioria fica por volta de 100, 100 e poucos. 100, 120, 130. Mas a maioria, não quer dizer que é todo mundo. Tá? Risa, já vou responder essa dúvida sua aí. Como pago o percentual para os profissionais, esse valor não entra nas despesas fixas, não, né? Não entra. E aí eu vou explicar. Então, primeiro eu calculo essa despesa fixa. Beleza. Rateei por hora, eu vou saber a hora que custa a minha estrutura. Guardo lá. Né? Aí eu vou olhar isso que você falou, Risa, do repasse para o corpo clínico. Se você paga um valor fixo para o corpo clínico, que eu acho que é a melhor forma, você criar uma tabelinha que você vai pagar valor X para cada procedimento, você coloca lá. Mas se você paga percentual, o percentual. Você paga quanto? 30%? Se o procedimento custa 100, 30% de 100, 30 reais. Coloca lá. Então eu já tenho preço menos o custo por hora da minha estrutura, que aí você vai pegar o tempo. Se o procedimento for de 1 hora da sua estrutura. Custa X reais. Menos os 30 reais, que é 30%, por exemplo, do procedimento, do corpo clínico. 30% do preço de venda. Então, tira 30 reais. Aí você vai pegar mais o quê? Se você paga 100% de imposto, o percentual de imposto que você paga, vezes o preço, deduz lá também. Se você não emite 100% de nota, esse valor está lá dentro das despesas fixas. Tá? Beleza. Outra variável importante para eu deduzir, né? Material específico, tiro. E o último, depreciação de equipamentos. Então, se você tem um equipamento que produz pouco e ele custa caro, o custo de depreciação por procedimento fica alto. Eu vejo isso acontecer muito, gente. Profissionais da saúde que compram equipamentos caros, sem pensar, e aí, de repente, quando você vai olhar a produtividade na sua clínica para usar aquele equipamento é muito baixa, e aí fica muito caro. Como que você calcula essa depreciação? Você vai pegar o valor, essa conta é mais simplesinha. Você vai pegar o valor do equipamento, dividir pela vida útil dele, tá? Esse equipamento aqui dura 30 anos. Tudo bem. Mas daqui a 30 anos você vai estar usando esse mesmo equipamento? Provavelmente não.
Quando eu falo de vida útil, é vida útil que você pretende utilizá-lo dentro do seu consultório. Ah, Tobias, depois de 5 anos eu já mudo para uma outra versão do equipamento. Então, põe 5 anos. Né? Então, divide. Aí você vai ter o valor mensal. Aí você vai ratear ele pela produção do equipamento ali. Aí você vai chegar no valorzinho individual por procedimento. Tá? Então, quando você pega o preço, deduz o seu custo da hora da sua estrutura, deduz o honorário clínico, deduz o material específico e deduz a depreciação e os impostos, você chega no seu lucro. Chegando no seu lucro, você vê em relação ao tempo. Por exemplo, se o seu lucro deu R$200 em um determinado procedimento e você faz ele em meia hora, então quer dizer que 200 em meia hora equivale a 400 em uma hora. Porque você tem que colocar tudo na mesma base. Então aí você vai saber, R$400 o lucro por hora daquele procedimento. Beleza. Aí você já tem a lucratividade por hora. Tá bom, tá ruim? Depende da sua estratégia. Nesse caso que eu falei para vocês, de um procedimento que custa R$100, quando você começa a colocar o custo da estrutura, percentual para o corpo clínico e tudo, você vê que R$100 é difícil de praticar. A não ser que o procedimento gaste 10 minutinhos. Né? Então vai depender muito, gente. Se você soubesse um tanto que isso varia. E aí, quando eu calculo o lucro por hora, vamos supor que seja esse de R$400 de lucro por hora, eu vou comparar com meus procedimentos para saber se ele é muito lucrativo ou pouco lucrativo. Vamos supor que seja pouco lucrativo. O que eu vou fazer? Eu vou olhar meu índice de fechamento. A cada 10 orçamentos que eu faço, quantos que eu fecho? Aí eu estou fechando os 10. Então você pode subir preço. Suba preço. Mude essa lucratividade por hora. Você tem espaço para isso. Tobias, eu não estou performando bem nos fechamentos. Agrega valor, treina a sua equipe, né? Esteja mais perto, faça reunião estratégica, cuide dos relacionamentos, responda rápido no WhatsApp, dê os mimos. Aí você vai agregando valor para poder subir preço. Né? Então, o primeiro passo para vocês, gente, é calcular o lucro estratégico e começar a olhar os seus indicadores de fechamento e de pesquisa de satisfação. Comece daí. Aí você vai saber onde que você tem que subir preço, o que você tem que fazer. Tá? Então, 3 coisinhas. Calcular o seu lucro por hora, olhar a pesquisa de satisfação para saber se o seu cliente está gostando da experiência na sua clínica e olhar os seus índices de fechamento. A cada 10 orçamentos, quanto vocês fecham. No caso do orçamento, eu gosto de 2 percentuais. Que eles devem andar mais ou menos juntos. Que é o seguinte. Eu tenho que olhar o percentual quantitativo dos meus fechamentos. Então, eu gerei 10 orçamentos aqui e fechei 8. Beleza. 8 sobre 10, 80%. Mas isso quantitativo. Eu tenho que olhar também o financeiro. Eu gerei 10 orçamentos, fechei 8. Mas se esses 8 são orçamentos de R$500 e os 2 que eu não fechei são tratamentos de R$20 mil, vai ficar ruim, né? Eu fechei os baratinhos e perdi os caros. Então, eu também faço o percentual financeiro, que é o quê? O total de orçamento em reais fechado dividido por total de orçamentos em reais gerados. Ele também tem que estar próximo de 80%. Geralmente ele vai estar um pouco mais baixo, por uma questão óbvia, que é muito mais difícil eu vender os tratamentos caros e é muito mais fácil eu vender os tratamentos baratos. Mas eu não posso ter 80% de fechamento quantitativo e ter 10, 15% de fechamento financeiro. Aí fica descompassado. Então, eu tento chegar o mais próximo possível um do outro. Ok? Então, é por aí. Gente, tem alguma dúvida? Algo que vocês querem falar?
Me diga. Está tudo tranquilo? Está tranquilo? Então, gente, é isso que eu tinha para falar com vocês, né? Espero que vocês tenham muito sucesso aí nessa semana que se inicia. Vamos com tudo, calcule o seu lucro estratégico, calcule os seus indicadores, entenda um pouquinho mais da sua realidade e vamos em frente. Tudo bem? Que vocês tenham uma excelente semana e amanhã temos mais uma live às 7 horas da manhã. Então eu espero vocês aqui comigo todos os dias às 7 horas da manhã. Tudo bem? Um grande abraço para vocês, um bom trabalho e que vocês tenham uma semana aí abençoada, tá bom? Fiquem com Deus, gente. Até mais.